Em menos de 24 horas após a assinatura da ordem executiva que impôs uma tarifa de 50% sobre o cobre importado, os Estados Unidos registraram uma perda estimada de 4,2 bilhões de dólares. A medida, anunciada pelo presidente Donald Trump, provocou um impacto imediato nos mercados. Os preços do cobre na Bolsa Comex subiram 13% durante a noite, alcançando o valor recorde de $5,95 por libra. O Canadá, responsável por mais de 40% do fornecimento de cobre refinado aos Estados Unidos, reagiu de forma imediata e contundente. Todos os contratos de exportação foram suspensos, e empresas do setor de mineração, como Teck Resources e Udemy Minerals, interromperam simultaneamente os embarques destinados ao mercado norte-americano. Em pronunciamento oficial, o governo canadense declarou: "Não podemos mais depender de um parceiro comercial instável que muda unilateralmente as regras do jogo." A reação canadense gerou instabilidade imediata no mercado global. Empresas norte-americanas dos setores de eletrônicos, construção civil e indústria automotiva enfrentaram uma crise de abastecimento sem precedentes desde os tempos de guerra. O cobre, fundamental para a fabricação de fios, motores e placas de circuito, tornou-se o centro de uma nova tensão comercial entre os dois países. A decisão dos Estados Unidos foi amparada na seção 232 da Lei de Expansão Comercial, por meio da qual o governo declarou o cobre como metal estratégico para a segurança nacional. A tarifa de 50% sobre o cobre importado foi programada para entrar em vigor em 1º de agosto de 2025. Os efeitos foram imediatos. No mercado doméstico, os contratos futuros de cobre na CME registraram alta de 13% em apenas um dia, atingindo patamares recordes entre $5,64 e $5,69 por libra. Em contraste, os preços da Bolsa de Metais de Londres, LME, recuaram levemente, refletindo as expectativas de retração na demanda americana. O resultado foi uma disparidade de preços inédita. O cobre nos Estados Unidos passou a custar até 25% mais do que o negociado na LME. Essa diferença abriu espaço para operações de arbitragem, evidenciando, segundo analistas, uma possível falha estrutural na lógica da política tarifária adotada pelo governo norte-americano. Poucos dias após o anúncio da medida, o Canadá reafirmou sua resposta estratégica. Além de congelar as exportações aos Estados Unidos, o governo canadense anunciou planos para diversificar seus mercados, reduzindo a dependência do comércio bilateral e buscando novos parceiros na Ásia e na Europa. A tarifa de 50% sobre o cobre, o contra-ataque canadense e os riscos para a cadeia de suprimentos dos Estados Unidos. Em 2023, mais de 52% das exportações de cobre do Canadá foram destinadas aos Estados Unidos. Diante disso, a imposição da tarifa de 50% pelo governo Trump não foi apenas um gesto simbólico, mas uma manobra estratégica que desencadeou efeitos profundos nas cadeias de suprimento e no equilíbrio comercial entre os dois países. Gigantes da mineração, como a Glencore, em Quebec, foram obrigadas a repensar seus mercados e a redirecionar suas rotas de exportação. Especialistas financeiros alertam que, se a disparidade de preço se mantiver, os Estados Unidos poderão enfrentar um cenário de isolamento econômico comparável à era Hoover dos anos 1930, quando políticas protecionistas extremas provocaram a estagnação do comércio global. Efeitos colaterais concretos já começaram a emergir. A elevação dos preços internos do cobre ameaça setores estratégicos como o automotivo, energético e de telecomunicações, colocando o país diante do risco de inflação combinada com queda na produção, sem alternativas viáveis de fornecimento imediato. Atualmente, os Estados Unidos produzem pouco mais da metade do cobre refinado que consomem, e em 2024, importaram aproximadamente 810 mil toneladas, principalmente de Canadá, Chile, Peru e México. A capacidade de refino doméstico, por sua vez, encontra-se debilitada. Instalações como as da Azarco e da Arizona foram encerradas, incapazes de compensar a perda do suprimento externo. Nesse contexto, a tarifa não resolve o problema de abastecimento. Apenas eleva preços, reduz a disponibilidade e prolonga os riscos estruturais da cadeia produtiva. O impacto da medida foi imediato. Os preços internos do cobre nos Estados Unidos subiram acentuadamente, a London Metal Exchange, LME, registrou queda, e uma lacuna de preços sem precedente se abriu. Em resposta, o Canadá agiu de forma decisiva. Diante de quase 9,3 bilhões de dólares em exportações anuais de cobre, anteriormente destinadas em sua maioria ao mercado americano, Ottawa reconfigurou sua estratégia comercial. Minas canadenses como as operadas pela Teck Resources e Udemy Minerals passaram a redirecionar seus embarques para países asiáticos como Japão, Coreia do Sul e China. Com isso, o Canadá deu início a uma reorientação estratégica.
exportar cobre bruto para refinarias na Ásia, excluindo os Estados Unidos da cadeia de refino. Simultaneamente, o governo federal anunciou um pacote de investimentos de 1,8 bilhão de dólares com o objetivo de expandir sua capacidade de exportação além da América do Norte e desenvolver infraestrutura para sustentar essa nova rota. Esse investimento sinaliza uma ambição clara: transformar o Canadá de mero fornecedor em um concorrente estratégico na cadeia global de metais. O movimento não foi apenas uma resposta política, mas uma mudança estrutural com potencial de alterar o equilíbrio geoeconômico. Ao mesmo tempo que o governo Trump reforçava políticas tarifárias unilaterais, o Canadá optava por um reposicionamento pragmático e diversificado, blindando-se contra futuras manipulações comerciais. Se o plano canadense for mantido, analistas projetam que a participação dos Estados Unidos nas importações canadenses de cobre poderá cair drasticamente nos próximos anos. As consequências desse reposicionamento já começam a ser sentidas. Sem matéria-prima suficiente, refinarias americanas enfrentam paralisações, os custos de produção aumentam e os consumidores assumem o ônus, dos veículos elétricos às tarifas de energia elétrica. Cada veículo elétrico, por exemplo, utiliza cerca de 80 kg de cobre. Com o aumento no preço da tonelada, o custo de produção desses veículos aumentou em média $90. Esse acréscimo, embora pareça modesto, tem gerado prejuízos significativos para montadoras como Tesla e Ford, com projetos sendo suspensos diante da escassez da matéria-prima. Reportagens da Reuters e análises de mercado indicam perdas de milhões de dólares por mês. O efeito cascata também atinge pequenos fabricantes em estados industriais como Ohio e Indiana, que perderam contratos para fornecedores do Vietnã e da Tailândia devido ao salto de até 18% nos preços do fio de cobre importado. As concessionárias de energia, por sua vez, enfrentam aumentos de 22% a 25% nos custos com materiais, levando à solicitação de reajustes emergenciais nas tarifas de eletricidade. A mudança no eixo das exportações canadenses evidencia uma ruptura profunda. Antes dependente dos portos e alfândegas norte-americanas, o cobre canadense agora segue para refinarias asiáticas, consolidando uma nova dinâmica comercial. A política tarifária dos Estados Unidos, ao tentar proteger sua indústria, acabou por acelerar a exclusão do país de uma cadeia de suprimentos que agora orbita em torno de novos polos estratégicos. Em síntese, o Canadá não reagiu de forma impulsiva. Agiu com planejamento e investimento, redesenhando seu papel no mercado global de metais. O país que antes era visto como um parceiro estável passou a atuar como um competidor direto, com capacidade de influenciar preços, rotas e decisões de abastecimento globais. Para os Estados Unidos, a tarifa de 50% sobre o cobre transformou-se em um bumerangue econômico, e o impacto, neste caso, recaiu diretamente sobre sua indústria e seus consumidores. Tarifa sobre o cobre acende alerta vermelho na economia dos Estados Unidos. Perdas, paralisações e inflação à vista. O impacto da tarifa de 50% sobre o cobre, imposta pelos Estados Unidos, começa a se refletir nos indicadores macroeconômicos e nos setores produtivos do país. Um relatório do Banco UBS projeta que o Produto Interno Bruto, PIB, americano pode recuar 0,5 ponto percentual já neste trimestre, impulsionado pela paralisação de setores industriais estratégicos e perdas diretas que somam 4,2 bilhões de dólares, valor equivalente ao volume de comércio de cobre congelado pelo Canadá em retaliação à medida. A disrupção da cadeia de suprimentos é ampla. O setor da construção civil enfrenta forte pressão com a elevação dos preços de materiais isolantes. A indústria de veículos elétricos desacelera diante da escassez de componentes essenciais. Já o setor de energia, pressionado pelo aumento no custo de materiais, luta para repassar preços e manter operações viáveis. Os reflexos sobre os consumidores são diretos: aumento nas contas de luz, encarecimento de serviços de reparo e construção residencial, além de pressões inflacionárias sobre uma ampla gama de produtos. Segundo a CBS News, Ryan Young, do Competitive Enterprise Institute, afirmou que as tarifas sobre o cobre aumentarão o custo da transmissão de energia e da manutenção da rede, e os consumidores serão os que, em última análise, pagarão a conta. Grandes montadoras como a GM já reportaram perdas acumuladas de até $1 bilhão em tarifas anteriores. Com o novo imposto sobre o cobre, a expectativa é de impactos ainda mais profundos. De acordo com a Reuters e o Financial Times, essas empresas estão enfrentando queda nos lucros, adiamento de projetos e dificuldades para manter investimentos em andamento, cenário que pode levar a demissões em larga escala se a situação se prolongar. A indústria doméstica de refino de cobre, por sua vez, opera com capacidade extremamente limitada. Em 2024, os Estados Unidos importaram aproximadamente 53% do cobre consumido, principalmente de países como Chile e Canadá,
mas a capacidade local de refino atende apenas 5% da demanda total. A tarifa, portanto, apenas agravou um quadro já frágil, o mercado mais restrito, mais caro e perigosamente exposto a rupturas. Analistas alertam para um ponto de inflexão iminente. Muitas empresas americanas ainda dependem de estoques acumulados para segurar os aumentos de preços. No entanto, à medida que esses estoques se esgotarem, os custos se tornarão inevitáveis e visíveis para os consumidores. Tanto o Financial Times quanto a The Week enfatizam que a reposição de estoque será feita a preços inflacionados, gerando uma nova onda de aumento no custo de vida. A crise, inicialmente circunscrita à disputa comercial sobre o cobre, agora se espalha para setores como energia, telecomunicações, construção e mobilidade elétrica. O impacto econômico não se limita às empresas. O cidadão comum também começa a sentir os efeitos de uma política comercial que, em vez de proteger a indústria americana, vem encarecendo o cotidiano. Os números são contundentes. Estima-se que o custo de produção de veículos elétricos nos Estados Unidos tenha subido entre $3.000 e $6.000 por unidade. Na construção civil, o custo de uma casa padrão pode ter aumentado entre $17.000 e $22.000, reflexo direto da alta nos preços do cobre. Da fiação elétrica às estruturas metálicas, o valor do metal passou a influenciar todos os aspectos da cadeia produtiva. Enquanto outros países buscam diversificação e integração de mercados para mitigar riscos geopolíticos, os Estados Unidos parecem caminhar em direção oposta, reeditando políticas protecionistas marcadas por instabilidade e volatilidade. Ao romper com um parceiro estratégico como o Canadá, os Estados Unidos não perderam apenas um fornecedor confiável, mas também o controle de uma cadeia de suprimentos global que ajudaram a moldar ao longo das últimas décadas. A decisão tarifária gerou um abalo de $4,2 bilhões, valor que pode ser apenas o primeiro indício de uma reconfiguração mais profunda na ordem econômica internacional. Para muitos analistas, os Estados Unidos estão se deslocando do centro para as margens da nova geoeconomia dos metais estratégicos. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.